Bom dia, um domingo maravilhoso para você, que Deus abençoe a sua semana, este início de semana, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter a melhor semana que já teve até sempre. Eu quero primiciar esta semana a sua vida, quero presentear a sua vida com 7 dias para glorificarmos juntos, bendizermos o nome do Senhor, recebermos mais da unção do Senhor, recebermos mais da graça do Senhor, um alinhamento profético, um direcionamento sobrenatural. E eu quero abençoar a sua semana com este tema de livres da insegurança. Então esteja preparado para 7 dias, esteja preparada para 7 dias de muita unção, muito poder, muita graça, muita bênção sobre a sua vida, muito alinhamento, muito discernimento, muita sabedoria. Eu abençoo você acima de todas as coisas com a doce presença, poderosa e amorosa presença do Espírito Santo, e eu já rendo graças por um mover sobrenatural do Espírito Santo, vidas curadas, vidas alinhadas, vidas transformadas pela glória do Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga aí amém comigo, em nome do Senhor Jesus. Livres da insegurança. Quantas vezes você tem sentido inseguro, insegura, incapaz, às vezes de fazer algo que Deus coloca no seu coração, duvidando daquilo que Deus tem para fazer em si ou através de si? Às vezes vem um pensamento negativo, à medida que você vai dando os seus passos de fé, vem alguma coisa, uma memória do passado, você se lembra de um trauma do passado, uma dificuldade que teve no passado, de uma palavra que ouviu no passado. Mas eu tenho-lhe a dizer, com o tema de hoje, ou seja, o tema da semana é livres para a segurança, mas o título da nossa mensagem de hoje é Entenda o seu valor. É importante você entender o seu valor em Cristo, e é disso que vamos falar hoje. Amém? Salmos 139, 13 e 14 diz: Tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Então aqui Davi, ele estava a agradecer ao Senhor, ele estava a agradecer e ele estava a falar acerca da forma sobrenatural, e às vezes é necessário que você aprecie os detalhes, porque às vezes a vida é tão corrida, as pessoas olham para aqui, olham para a esquerda, olham para a direita, esquecem-se de olhar para aquilo que Deus criou, para o céu, para as folhas das árvores, para as flores, olhar para um pássaro e ver como Deus cria aquele pássaro, e aqui ele está a falar dele mesmo. Tu formaste o meu interior. Ele começou a olhar para o feto quando ele era criança. Você é capaz de olhar para si e ver que você está aqui a ouvir esta mensagem, que Deus o criou no ventre da sua mãe? Talvez você não tenha tido um passado muito fácil, uma infância muito fácil, mas você foi criado e você está aqui. Deus criou você no seu interior, ele teceu você no ventre da sua mãe. Você consegue agradecer como Davi? Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Ninguém, olha, a ciência, a medicina, ninguém consegue entender este fenómeno do crescimento da criança. Como é que começa do espermatozoide minúsculo, começa a crescer e se desenvolve a pessoa maravilhosa que você é. Você é maravilhoso para Deus. Você é uma criação de Deus. Deus não tem culpa do que lhe fizeram no seu passado. Deus não tem culpa se alguém tentou apagar a sua luz, tentou roubar o seu valor, roubar as suas bênçãos. É tempo de você se levantar e ser livre da insegurança em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos... Olhe o que é que o apóstolo Paulo está a dizer. Talvez você olhe para o apóstolo Paulo e diga assim, pensa assim: o apóstolo Paulo sofreu tanto, foi tanta guerra, tanta luta, tanta injustiça. Mas ele aqui está a falar não só dele, ele está aqui a falar de tanta injustiça, mas ele também foi justificado, não é? Porque o apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi... Olhe para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que contribuía para a morte de cristãos. Ele era quase como se fosse o anticristo. Entretanto, ele teve um encontro com Jesus e começou a depender de Jesus. Jesus perdoou a vida dele. Então, talvez você sinta uma pessoa que às vezes
o seu passado atormenta você, as dificuldades que você teve no passado, os pecados que você praticou no passado, tiram a sua visão, roubam a sua visão daquilo que você é em Deus. Mas quando Jesus Cristo entra na sua vida, quando Ele entra no seu coração, quando você abre o seu coração e permite que a presença, a glória do Senhor, a glória transformadora do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo transforme você, quando você se permite diminuir para que o Senhor cresça. E eu neste momento eu estou aqui a falar esta palavra como se estivesse a orar, e eu consigo ver uma cascata poderosa, de águas poderosas, Você não sei se já foi à cascata mais alta do mundo, onde as águas caem com um poder muito grande, mas eu vejo uma cascata poderosa de águas cristalinas e poderosas a vir desde o alto da cabeça de pessoas, a purificá-las e santificá-las com águas poderosas do Espírito, a lavar mentes, corações, para que você possa ser essa pessoa forte e corajosa, livre da insegurança, que você possa entender o seu valor. Aqui ele está a falar no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, pois somos obra-prima de Deus. Quando ele está a falar de somos todos criados, aqueles que estão em Cristo, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Se você está aqui a ouvir esta mensagem, eu creio que você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você foi criado em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Que você hoje que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração aquilo que Ele chamou você para ser, para fazer, que você seja o homem e a mulher que Deus criou para ser. Talvez alguém tentou deturpar as traições, as trevas, tenham tentado atrapalhar o propósito. Sim. Quem tem um propósito, quem tem uma missão de Deus, é perseguido. Paulo foi perseguido, Jesus foi perseguido, Davi foi perseguido, José foi caluniado, foi abandonado, foi traído, foi considerado como morto e ele estava ali vivo. Talvez alguém olhe para si e veja, e você até se senta um Mefibosete da família, foi esquecido. Mas olhe, havia um lugar para Mefibosete à mesa. Davi foi chamá-lo, o rei foi chamá-lo. Davi representa Cristo simbolicamente na Bíblia. Você vai ver os salmos e os salmos todos apontam para Cristo. Então hoje Jesus está a chamar você também para a mesa, assim como Davi chamou Mefibosete, mas Mefibosete dizia que não passava de um cão morto. Ele não entendia o valor dele, mas ele era filho. Ele tinha uma tinha sangue azul, como se costuma dizer. Então, se você está em Cristo, você também tem o sangue azul, o sangue real do Senhor Jesus sobre a sua vida. E Ele hoje está a chamar você para uma mesa, para que você possa sentar na mesa como um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha, aquilo que você é no Senhor, pois somos obra-prima. Você sabe o que é uma obra-prima? É algo de muito valor. Você é uma obra-prima de Deus, você foi criada em Cristo. Talvez você ainda não tenha chegado à plenitude daquilo que Deus quer fazer em si, através de si, mas Deus está a trabalhar. Confie, descanse, tenha contentamento, vá agradecendo e vá reconhecendo a Deus em todos os caminhos. Você foi criado em Cristo a fim de realizar boas obras e que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Posso orar pela sua vida? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa que está aqui deste lado, Senhor, a ouvir esta mensagem. Pai, eu profetizo uma restauração, uma restituição na identidade que foi roubada desta pessoa. Pai, que esta pessoa entenda o seu valor em Ti, que ela entenda o propósito, Senhor, que sejam quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que sejam completamente estouradas, quebradas e arrebentadas todas as cadeias de incredulidade, de insuficiência, de inferioridade,
de espírito de cão morto, em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem para que sejam completamente destruídas e eu consigo ver essas cadeias a serem destruídas, Pai, que o Senhor possa cobrir esta pessoa com o seu manto. Venha, Senhor, meu Pai, trabalhar neste coração e nesta mente, Senhor, para que esta pessoa se possa ver como Tu a vês, assim como Davi ele viu e reconheceu que ele tinha sido criado de uma forma tão especial, assim como Paulo também via que nós éramos boas obras, somos obra-prima do Senhor, Pai, que esta pessoa se veja como Tu a vês. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com